Bom, pessoal, voltando então para a gente gravar nosso último vídeo da aula de industrialização, eu vou mostrar para vocês aqui, começar mostrando para vocês é, alguns dados sobre a Zona Franca de Manaus. Eu acho importante abrir um capítulo para a Zona Franca, tá? Porque é uma estratégia importante de criação de um distrito industrial fora do centro-sul brasileiro. Até deixa eu tirar uma dúvida que apareceu essa semana sobre a diferença entre distrito industrial e condomínio industrial. E o distrito é exatamente quando um recorte territorial é feito ou pelo município, ou pelo estado, ou até pelo governo federal, e o Estado passa a oferecer uma série de vantagens, sobretudo fiscais, para as indústrias se instalarem num determinado lugar. Isso seria a ideia do distrito industrial. Enquanto que o condomínio industrial seria uma iniciativa privada, tá? Em que você dota ali a área de infraestrutura e cobra uma taxa para que as indústrias se instalem, oferece, claro, vantagens, mas cobra uma taxa particular para que as indústrias se instalem ali, tá certo? No caso da Zona Franca de Manaus, do Polo Industrial de Manaus, né, é um distrito industrial, tá certo? Ele foi criado em 1967, tá? Ela é administrada pela Suframa, tá certo? Que aparece exatamente esse símbolo aqui, tá? É a Superintendência da Zona Franca de Manaus, que administra o polo. Houve um projeto de lei 10 anos antes, em 1957, para poder criar exatamente a Zona Franca, mas o polo industrial ele sai do papel em 67, na ditadura militar. Hoje abriga cerca de 600 empresas e emprega cerca de 85 mil pessoas. Tá? É um número bem significativo e é bastante importante, sobretudo ali para a região do entorno de Manaus, tá certo? O Polo Industrial de Manaus, como está escrito aqui, é um dos mais modernos da América Latina, tá? E se destacam lá indústrias de eletroeletrônica, como televisores, telas de televisores de LED, tá? Motos, tá? Aquelas motos de pequenas cilindradas, tá? São produzidas lá. Tá? Fibra ótica, produtos de informática, todos os hardwares de informática, basicamente aqui do Brasil, são produzidos lá, certo? Então, é bem estratégico, bem importante, não só para a economia brasileira, mas principalmente para a dinâmica regional lá de Manaus, tá certo? Por fim, pessoal, vou mostrar esse gráfico, essa tabela aqui para vocês, justamente para reforçar a ideia da desconcentração espacial da nossa indústria. Olha, ele dá conta do valor da produção industrial por estado, tá certo? E nos mostra ao longo do tempo, olha só, São Paulo chega na década de 1970 ao seu auge, com 57,2%. Em 2007, esse número já caiu para 40,5% e hoje caiu mais ainda. Né? A mesma coisa acontece com o Rio de Janeiro, ó, que chega ao seu auge lá na década de 70 com 15,5% e viu esse número cair pela metade, praticamente, em 2007. Em contrapartida, olha só como é que aumenta a produção na Bahia, tá? Olha como é que aumenta a produção no Paraná, aumenta a produção no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, tá? Nos outros estados, de uma maneira geral, tá certo? Então, essa tabela é só para a gente poder fechar, no sentido de mostrar para vocês que o dado mais importante que a gente tem da industrialização brasileira ao longo de todo esse processo é que houve, até a década de 1980, uma concentração espacial muito forte dos fatores de produção e, consequentemente, da própria indústria. E, a partir da década de 1990, começa a desconcentração espacial. Isso se dá graças a incentivos do Estado, sem dúvida nenhuma, sobretudo dos governos estaduais, que dão incentivos de impostos, como o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, impostos às vezes que duram 30, 35 anos, isenções, melhor dizendo, né, que duram 30, 35 anos, são isenções bem significativas, bem longas, ok? E, por outro lado, o avanço da tecnologia de telecomunicações de transportes que permitiu a essas indústrias a não
precisar mais estar tão próximo do seu mercado consumidor. Eu posso gerenciar a fábrica de longe, tá? Eu consigo, num lugar que tenha infraestrutura de transporte e comunicações, eu consigo vender para o mundo inteiro, eu consigo trazer matéria-prima, eu consigo fazer a indústria funcionar. Tá? É o inverso do que acontecia no passado. Eu precisava de concentração espacial dos fatores produtivos, agora eles podem estar dispersos, porque como ficou mais fácil e mais barato trazê-los para onde eu estou, é viável, tornou-se viável procurar uma instalação para a sua indústria num lugar onde os custos de produção, essa aqui é a questão, os custos de produção sejam mais baratos. E a gente está falando de salário, a gente está falando dos impostos que eu já citei, a gente está falando de uma série de coisas que na cidade grande, nas grandes regiões metropolitanas, eu deixei de ter. Cidade grande é violenta, tem muito engarrafamento, os trabalhadores, de uma maneira geral, custam mais caro. Então, tudo isso faz o custo de produção dessas empresas aumentar muito. Então, eu saio para outras áreas, economizo demais nesse custo de produção e me valho das isenções de impostos que o governo dá e me valho da evolução tecnológica que me permite fazer o meu produto circular com mais facilidade. Tudo bem? Vamos ver como é que isso aparece lá na prova de vocês? Essa primeira questão aqui, questão 23 de 2007, diz o seguinte, com relação às características do processo de industrialização das regiões brasileiras, assinale a alternativa correta. O nosso gabarito aqui vai ser a letra C e vai dar conta do seguinte, Na região sul, 2 fatores foram muito importantes para a industrialização: a imigração estrangeira e a organização de uma economia voltada para o abastecimento do mercado regional. Isso foi diferente em relação às outras regiões do Brasil, que sempre tiveram uma economia voltada para o abastecimento do mercado externo. Isso foi a tônica da nossa economia ao longo de todo o século XIX, iníciozinho do século XX. E na região sul também foi importante a imigração estrangeira, sobretudo de pessoas livres e não de escravos, porque essa população vai ser também mercado consumidor. Então é por isso que vai fazer sentido instalar uma indústria na região sul voltada para o abastecimento do mercado regional. Perceberam? Vamos olhar as outras opções. A industrialização na região norte foi estimulada pela proximidade das fontes de matéria-prima, o que reduz o custo de produção. A gente viu que isso hoje já não faz tanta diferença. Na verdade, o que leva as indústrias para a região norte são 2 fatores. O que leva as indústrias para a Zona Franca são 2 fatores. Primeiro é a isenção de impostos, o segundo é a proximidade com mercados externos. Então é mais fácil para eu importar matéria-prima, é mais fácil para eu vender o meu produto. Como Manaus fica bem mais ao norte, eu me coloco numa posição bem estratégica para poder abastecer mercados externos também, certo? Letra B. A produção industrial no Nordeste manteve equilíbrio entre o interior e as regiões metropolitanas. Isso não é verdade, né? A produção industrial no Nordeste ela é extremamente concentrada nas capitais. Só mais recentemente é que ela começa a ter alguns investimentos em cidades relativamente pequenas, médias, né? Na maior parte médias. E as indústrias no Nordeste elas são basicamente indústrias de bens de consumo não duráveis, indústrias de alimentos, roupas. É basicamente esse perfil da indústria nordestina. Letra D. Os grandes investimentos do capital privado foram a base para a expansão industrial no Sudeste. Isso não é verdade, né? Na verdade, o capital privado ele entra em investimento com máquinas, com a construção da empresa mesmo. Quem investe em infraestrutura é o Estado. E, por último, aqui no Centro-Oeste, aproveitando a grande produção agrícola, a participação da indústria alimentícia foi marcante e concentrou-se na porção norte do Mato Grosso. É aqui que está o erro, né? Porque Mato Grosso, porção norte, já é Amazônia, e você não tem produção industrial significativa aqui. Então, acaba que o nosso gabarito vira letra C. Tudo bem? Vamos passar para a próxima. Essa tabela aqui mostra
Né? Exatamente o que a gente vem falando durante a aula, que é o processo de desconcentração, ó, como é que a participação das regiões, no caso aqui do Sudeste, vem caindo, né, no que diz respeito à indústria, e em outros lugares vem aumentando, né, mais especificamente no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, beleza? E aí a questão diz o seguinte, ó, tendo por base as características da industrialização brasileira, é correto afirmar que o nosso gabarito vai ser letra A. Ó, a partir da década de 70 constata-se a perda de participação da região Sudeste, você consegue perceber isso lá na tabelinha, né? Como reflexo direto do desvio de investimentos para novas localizações, longe das chamadas deseconomias de aglomeração, né? Que, como eu falei, é o trânsito, é um imposto mais alto, tá? Tudo isso. A partir aqui, número 3. As empresas inovadoras de alta tecnologia reforçaram sua concentração no Sudeste, e mais especificamente no estado de São Paulo. Então, olha só, se por um lado eu tenho as unidades produtivas, principalmente de alimentos, indo para outras regiões, as empresas de alta tecnologia mantêm as suas instalações próximas dos grandes polos de produção de conhecimento, mais especificamente as universidades, tá certo? Vamos olhar as outras opções. Ó, a letra B diz assim: o significativo aumento do valor da produção industrial no Centro-Oeste pode ser explicado pela imigração de indústrias de bens de capital. Essa opção está totalmente errada, né? Na verdade, a produção industrial no Centro-Oeste, como eu falei para vocês, ela está diretamente ligada ao agronegócio. E aqui na número 4, a indústria automobilística tem se destacado no cenário da desconcentração espacial, buscando condições mais competitivas no Norte e no Nordeste, que apresenta menores custos de mão de obra. Bom, a indústria automobilística ela vem, como a gente viu no gráfico anterior, caindo a sua participação. Tá? A indústria de alimentos, de vestuário, de construção civil, a gente viu isso nos gráficos lá da nossa apresentação do segundo vídeo dos dados. A indústria automobilística ela não lidera esse cenário de desconcentração espacial. Tá? Na verdade, muitas das fábricas elas até se mantêm aqui no Sudeste, tá certo? No Sul Fluminense, no ABC Paulista, há algumas instalações de fábricas fora desse eixo, mas definitivamente não são elas que puxam esse cenário de desconcentração, tá certo? Espero que tenha ficado claro. Vamos aqui finalizar com a questão 27, que diz o seguinte, ó. A indústria aparece na Amazônia sob a forma de enclaves estabelecidos a partir de incentivos federais ou para explorar recursos minerais. Né? O nosso gabarito aqui vai ser a letra A de novo, ó, vai dizer o seguinte, o enunciado. Entre os enclaves industriais na Amazônia, destaca-se a Zona Franca de Manaus, que nós acabamos de ver alguns dados sobre ela. Criada em 67, sob a supervisão da SUFRAMA, a Zona Franca de Manaus, ela teve a implantação que consistiu numa estratégia geopolítica, sem dúvida, né, para reforçar o poder nacional numa região de fronteira, isso era um dos objetivos do governo. E os capitais dominantes são transnacionais, sim, porque eu tenho empresas, isso também atende. Lembra lá do nosso histórico da industrialização brasileira, que mostra que aquele primeiro período do milagre, o chamado milagre, depende de capital estrangeiro? Então fica a número 1 e a número 2, vamos olhar as outras duas. A balança comercial é positiva, haja visto que a isenção de impostos sobre exportação destina-se prioritariamente a esse mercado. O mercado externo, não. A isenção de impostos ela é concedida para a indústria, né, como um todo. Né? O incentivo não é principalmente para exportação. Tanto que nós consumimos vários produtos aqui que têm o selo da Zona Franca de Manaus. E por último, na década de 90, a política de abertura da economia nacional, como eu também mostrei para vocês nos slides, com a redução da tarifa de importação foi positiva, pois ampliou as vendas, propiciou aumento do número de empregos diretos e indiretos, propiciou, né, na verdade, o aumento do número de empregos diretos e indiretos,
no polo industrial amazônico. Ora, o que acontece com o polo industrial de Manaus é que o que leva as indústrias para lá é a isenção de impostos, tá certo? São as vantagens que o Estado oferece para a indústria se instalar ali. Então, na minha decisão de ir ou não para a Zona Franca de Manaus, o que pesa, né, é o custo de produção. Tudo bem? Bom, por último, vamos fazer aqui uma última questão, a 27 de 2015, que diz o seguinte: desde 2007, o saldo comercial brasileiro vem apresentando tendência de queda, puxada pelo mau comportamento do setor industrial e em consequência da perda de competitividade da economia brasileira. A perda sistêmica de competitividade da indústria nacional, a gente viu isso naquele gráfico que mostra a queda da participação brasileira no mundo, e eu expliquei que principalmente isso acontece em função do crescimento do sul e do sudeste asiático. Tá? As respostas são os elevados custos de deslocamento dos produtos de exportação, em virtude do predomínio das rodovias, tá? E a precária integração entre os modais de transporte. Isso é uma verdade, a gente vai ver quando estiver trabalhando a questão de transporte. A gente sabe que se tivéssemos o trem, se usássemos os navios com mais eficiência, nós seríamos mais competitivos. A baixa taxa de inovação da indústria brasileira, eu mostrei isso para vocês também nos slides, né? E a número 5 aqui, a fraca mecanização das operações portuárias. Sem dúvida, isso é um outro entrave, né? Mas a gente vai falar melhor quando estiver trabalhando a questão de transporte. Tudo bem? Vamos olhar as outras duas. A grande dispersão espacial da indústria brasileira em regiões historicamente periféricas, isso é mentira, né? Não existe grande dispersão agora que a gente está experimentando uma desconcentração. E aqui a 4, aos inúmeros acordos bilaterais restringindo o número de seus parceiros, não, né? Se eu estou fazendo acordos, eu estou aumentando o número de parceiros, então a 4 não faz sentido. E aí o nosso gabarito fica a letra C. Tá beleza? Bom, pessoal, espero que a gente tenha conseguido fazer um panorama completo aí, mais completo possível da indústria nacional. Tá? E espero que a correção aqui dos exercícios também tenha ficado clara. Qualquer dúvida é só me procurar, tá? Pelos nossos canais aí. Forte abraço para todo mundo.